nós temos um quadro que, para procurar regular e ordenar o território e a indústria e os acessos e tudo, se tornou tão complexo, tão sobreposto, tão intrincado, que faz com que muitas coisas pura e simplesmente não funcionem. Quer dizer, eh, vamos lá ver, quando isto começou, digamos assim, começou de uma forma, enfim, na década de 60, se quisermos, ou até antes, com os planos de fomento, em que havia algum planeamento central. Reparem, o planeamento central até começou no tempo do salazarismo e do marcelismo, começou nessa altura com os chamados planos de fomento, portanto, em que havia uma determinação, por exemplo, na construção das áreas de regadio, ou na construção de áreas industriais, na criação de infraestruturas. É evidente que isso foi um tempo que passou e depois houve muitos períodos em que tudo foi muito caótico. Portanto, havia muito poucas zonas do país, por exemplo, em que existissem planos diretores municipais e, portanto, qualquer pessoa chegava a qualquer sítio e fazia qualquer coisa e punha os esgotos a correr para qualquer sítio e ocupava os terrenos de qualquer forma. Eh, mas houve também a reação, muitas vezes contrária, que foi eh, vamos parar isto de qualquer forma, e vamos parar isto de qualquer forma é, de repente, criar reservas para isto e para aquilo e para aquilo outro. Conta-se que um desses momentos foi protagonizado por uma pessoa com todo o mérito, foi Gonçalo Ribeiro Teles, que já no momento de saída de um governo criou, já nem sei se foi a Reserva Agrícola, se foi a Reserva Ecológica Eu Nacional. acho que foi a REN, a Reserva REN, Ecológica. a Reserva À Ecológica, 25ª hora, não é? na Já vigésima- de na saída vigé- do governo. já na 25ª hora, que basicamente bloqueava tudo. Quer dizer, bloqueava tudo, estou a exagerar um bocadinho, mas quase. E depois houve sucessivas formas de legislar que foram acrescentando ora problemas, ora soluções, mas sem nunca desatarem os nós. Portanto, aquilo fica tudo com muitas camadas. Uma das primeiras preocupações foram os planos diretores municipais. Nós diríamos que os planos diretores municipais tinham muito a ver, sobretudo, com a arrumação das cidades e a arrumação das áreas urbanas, mas são muito mais do que isso e queriam não apenas possibilidades construtivas, como deviam implicar infraestruturas, mas raramente vêm acompanhados de visões agregadas. Eu costumo dar um exemplo. Por exemplo, uma das poucas zonas do país que tem planos diretores municipais há muitos anos é Lisboa. Lisboa tem, desde a década de 40, planos diretores municipais. E teve alguns bons planos de urbanização e outros que ficaram muito pelo caminho. Eu vou dar dois exemplos que eu acho que são muito elucidativos para quem conhece a cidade de Lisboa. Há um bairro em Lisboa que até é um bairro de casas muito boas, excelentes casas, absolutamente, não umas delas casas luxuosas, mas que de repente está assim, parece assim um bocadinho de esgalha, que é o bairro Azul, ali ao pé do Corte Inglês. Em frente ao Corte Inglês, sim. Corte Inglês, Entre o Corte Inglês e a Mesquita de e a Lisboa. Mesquita de Lisboa, que a gente vai por ali abaixo e de repente há umas ruas assim, de esgalha, ali metidas. Portanto, aquilo foi organizado tudo ao mesmo tempo, imagino eu, mas ficou tudo assim um bocadinho de lado, porque não houve coisa. E depois temos uma outra zona, que é absolutamente exemplar, que é onde nós estamos agora, Alvalade. Alvalade é uma zona que teve um plano de urbanização gigantesco, que vai do Campo Grande até a Avenida do Aeroporto e da Avenida do Brasil até a linha de comboio, portanto, a linha de cintura de comboio. É uma área enorme, que não foi feita toda ao mesmo tempo, feita por inúmeros empreendedores, e onde está tudo muito bem arrumado. Há zonas, o tipo de habitação está bem arrumada, as infraestruturas estão bem arrumadas, foi tudo bem feito, digamos assim. Agora está em transformação, as zonas, por exemplo, onde nós estamos era uma zona semi-industrial e agora está-se a transformar com um tipo de equipamentos diferentes. Hoje em dia, na altura só havia mercearias, agora não é hipermercados, mas supermercados que ocuparam antigas garagens, mas tudo bem, é uma zona ótima. Portanto, era possível fazer bem, era possível fazer mal, portanto, tudo isto aconteceu, mas estamos a falar de uma zona muito especial, com planos há muito tempo. Grande parte do país não era assim, e, portanto, houve zonas onde construía-se em leite cheia, construía-se em cima de terrenos agrícolas valiosos, construía-se em sítios sem infraestruturas, resolviam-se os problemas dos esgotos despejando para a ribeira mais próxima, tudo isso aconteceu. Nós fomos respondendo a isso com
planos diretores, depois planos de urbanização, depois planos de pormenor e muitas vezes complicadíssimo ao ponto de às vezes as próprias câmaras municipais não conseguirem fazer obra pública, obra municipal. Lisboa, por exemplo, tem muitos terrenos públicos, vem uma coisa que veio do tempo do Duarte Pacheco, mas há obras em Lisboa que ficaram bloqueadas, obras públicas, obras de habitação social, que não conseguiam ir para a frente. É o Val de Santo António, só ver que é assim que se chama, onde tudo ficou parado porque de repente havia ali uma coisa qualquer, uma norma qualquer. Pois tudo tem normas, não é? E tudo são normas às vezes muito rígidas. Eu vou dar um exemplo só caricato. É uma coisa que não tem nada a ver com nada especial, é um restaurante. Foi feito um destes muitos planos que havia, que eram os planos de ordenamento da orla litoral. Pronto, para tentar ordenar as praias, os acessos às praias, os parques de estacionamento, essas coisas todas. E tudo depois vem com índices. E os índices dizia, por cada X metros quadrados de areia, é possível construir, os equipamentos de restauração podem ter, quer dizer, a cada cadeira ou a cada lugar no restaurante corresponde a X metros quadrados de areia. Uhum. E havia uma pequena praia, lá na zona onde eu moro, que tinha, o restaurante já existia, tinha mais cadeiras do que aquelas que os metros, que é uma praia um bocadinho pequenina, mas nunca levantou problema nenhum. Quer dizer, aquilo sempre existiu, sempre esteve bem, não havia ali nenhuma vontade de construir ali, fazer ali nenhuma loucura, mas o senhor do restaurante passou anos a meter cunhas, literalmente, e a vir para Lisboa para que não o obrigassem a demolir o que estava construído e que estava em alguns casos construído há décadas, estás a perceber? Portanto, porque isto depois o quê? Porque havia um índice e depois não se sai daquele índice. E se sair do índice, e há um dos problemas de resto identificado neste relatório, é que depois há na administração pública vários problemas que têm a ver, com a qualidade das pessoas que lá estão, porque naturalmente numa administração pública desmotivada, em alguns casos mal paga, onde os melhores quadros saíram para o setor privado, porque quando se quer progredir não se consegue. Portanto, nem toda a gente lá fica por militância. Eu sou filho de uma pessoa que viveu na administração pública a vida toda, portanto, era um tempo diferente, para ser verdadeiro. Depois, o segundo problema que há pouca vontade de decidir, porque a decisão implica, de alguma forma, um risco. Muitas vezes há preconceito. Há um preconceito ideológico de vários tipos, mas, por regra, conservador. Não se faz. É melhor não fazer. E depois, quando se tentam encontrar soluções, há sempre a suspeição de que houve subornos. Para ser direto ao assunto. Portanto, o melhor é não fazer nada. E há muito aquela lógica de a consideração superior ou estou de acordo. Quer dizer, a consideração superior para não tomar compromissos. E depois a pessoa de cima diz estou de acordo com o que vem de baixo e fica-se ali numa coisa pastosa que não é nada. Como nós temos muitos casos, muitas vezes as coisas ficam absolutamente desesperantes, porque há muitos instrumentos de planeamento que se vão sobrepondo uns aos outros. Há coisas que foram criadas com boas intenções, mas que se tornaram verdadeiros bloqueios. Por exemplo, é bom que nós tenhamos noção do que é o impacto ambiental. Hoje em dia, muitos estudos de impacto ambiental são super conflituosos e acabam com recursos para a União Europeia. Não é recursos para... Os tribunais é mesmo para a União Europeia. Às vezes chegam à União Europeia, chegam a nível europeu. E, portanto, e uma coisa é tentarem os estudos servirem para mitigar os impactos, portanto, enquadrar, ter a garantia de que, por exemplo, não se despeja o lixo de qualquer forma, não se fazem emissões de qualquer forma, não se ocupam terrenos realmente sensíveis. Outra coisa é ficar paralisado porque há sempre um pequeno interesse local, um pequeno not in my backyard, que é aquela expressão, não faças isso perto da minha casa, não é? Se eu viver num sítio sozinho, se de repente disserem que vão instalar ali, nem que seja uma garagem, eu digo, mas tenho uma vista tão boa, vai-me estragar a minha vista, portanto, se eu conseguir ir litigar, eu vou litigar. E depois os próprios tribunais, com providências cautelares, com isto, com aquilo e com aquilo outro, vão por aí adiante. Quer dizer, ainda ontem cá falei, a propósito, penso que foi anteontem, ontem foi o tema do 25 de novembro, anteontem, daquela famosa situação de Sines, onde se quer
construir um empreendimento que é, toda a gente diz, o futuro, portanto, um grande centro de dados que obriga a muito fornecimento de energia, para haver muito fornecimento de energia elétrica, para haver muito fornecimento de energia elétrica é preciso, o ideal é poder produzi-la perto do local. Estamos numa zona que até é boa, Alentejo, com muita insolação, portanto, bom para produzir energia solar, e de repente há quem esteja a tentar impedir isso, porque é mais simpático ter árvores perto de casa do que ter painéis solares, e agora de repente o que é preciso salvar são eucaliptos. Portanto, quer dizer, porquê? Porque é o argumento que há aqui próximo, e à conta disso aquilo parou, e depois se alguém desbloquear há um recurso, não sei o quê, e portanto deixa de haver bom senso, porque há legislação a mais e capacidade de ceder a menos. E isto leva a que este inquérito é muito claro sobre isso, leva a se peça simplificação legislativa, se peça redução do número de entidades, porque isso também é uma coisa, há muita gente a querer dar a opinião. Uma das coisas que acontece na administração pública também, mas eu já vou falar do setor privado que também tem culpas. Uma das coisas que acontece na administração pública é que cada vez que se faz uma lei nova, um regulamento novo, uma coisa nova, todos os serviços querem, olha, como aqueles cãezinhos querem deixar a sua marca em todos os postos, todos os serviços de alguma forma querem ter uma palavra a dizer e não confiam no serviço ao lado. Portanto, no sentido de dizer, eu que estou na Marinha, quer dizer, lembro-me que uma vez para construir uma vedação, para as pessoas não caírem do Cabo da Roca, na zona do Cabo da Roca, os visitantes não caírem, o Presidente da Junta me disse que tinha, salvo erro, que ter os pareceres de 19 entidades diferentes. Uma coisa simples, era uma coisa feita de madeira, que já lá está, felizmente, e mesmo assim de vez em quando morrem lá pessoas, caem lá pessoas, mas para evitar que as pessoas se aproximassem mais de um sítio que era perigoso. Ele disse-me que eram 19 entidades, não sei se essas entidades, provavelmente hoje em dia já são 21 ou 22, portanto é o capaz de ter acontecido, porque ninguém quer largar o seu pequeno poder. Ninguém quer largar o seu pequeno poder. Eu recordo que a primeira vez que fiz obra, nem cheguei a fazer porque depois desisti, mas que tentei fazer obras numa casa em que habitei, descobri que uma escada interior não podia ser de caracol, como eu, que para ocupar pouco espaço, tinha que ter umas dimensões alucinantes e que o parecer tinha que vir dos bombeiros de Lisboa. Os bombeiros de Lisboa tinham que lá aparecer a uma escada interior, uma coisa daquelas simples, não é? Portanto, o que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem ilegalmente, não dão conta, não há bom senso, não há regra, quer dizer, porque uma casa onde vivem 2 pessoas, outra casa, um escritório onde trabalham 50, são coisas completamente diferentes, as regras são todas iguais, tudo isto se complica, tudo isto acrescenta custos, tudo isso faz com que as coisas levem muito mais tempo. E isto, se eu estou a falar muitas vezes para o setor privado, no setor público, por vezes ainda é pior, porque em cima disto tudo mete-se o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas a olhar para todas estas normas todas e a ver se está tudo conforme. Portanto, nós com isto, enfim, todos os dias conhecemos notícias sobre o que está a passar com o PRR, com a impossibilidade de aplicar os dinheiros do PRR. Eu não acho que os dinheiros do PRR fossem geniais, nem no investimento que estava a ser feito, pelo contrário, mas nós colocámos tantas complicações em cima que não saímos disto. E ainda por cima, eu não vou demorar mais tempo, quando nós hoje temos muitos convidados, queria só acrescentar um elemento, quero também trazer à colação, que é, esta cultura não é uma cultura só portuguesa, é uma cultura europeia, porque muitas destas coisas vêm da Europa, é uma cultura neste momento do mundo ocidental, porque, pelo que eu tenho percebido, também se passa nos Estados Unidos. Há, aliás, livros a sair sobre isso, livros de pessoas, há um livro chamado livros a pedir para descomplicar, e livros escritos por, designadamente, jornalistas de esquerda. Não estamos a falar de neoliberais inveterados. Estamos a falar de aquilo que nos Estados Unidos chama-se liberals, mas que não liberals lá quer dizer esquerda, pessoas a pedir, deixem crescer, deixem a economia crescer, porque assim não vamos lá. Quer dizer, o caso mais célebre nos Estados Unidos é... Eles não conseguem construir um TGV, não somos só nós, eles também não conseguem construir um TGV entre Los Angeles e São Francisco. Não conseguem, estão a tentar fazer isso há décadas. Nós estamos a tentar fazer o nosso há menos tempo, lá também não conseguem, e por causa de coisas deste género, porque há um passarinho aqui, uma ave acolá, um vizinho acolhi, e a coisa fica bloqueada. E há tribunais, e há advogados,
e há gente especializada nisto. Portanto, quem é que não faz quem é que não faz isto e anda à velocidade da luz? A China. Portanto, isto não é só um problema para nós, Portugal, não é um problema também para a Europa e para o mundo ocidental. Não quer dizer que a gente queira repetir o que a China faz, porque a China faz com muitos atropelos. Atropelos que são, de um lado, direitos humanos, direitos ambientais, tudo. Vai tudo à frente, vai tudo à frente. Mas nós estamos num mundo que é global e, portanto, não podemos estar a querer bloquear tudo em nome, muitas vezes, de preocupações que só existem porque podem estar na lei, a lei foi bem intencionada, mas ninguém é capaz de olhar para ela com o bom senso de dizer isto tem que ser feito de outra forma. Até porque em Portugal isto agrava-se muitas vezes pela vontade que os investidores têm, como já sabem o que a casa gasta, ou às vezes porque são atrevidos, de propor coisas que vão para além do PDM, eles sabem que lá está aquilo, mas depois tentam forçar um pouquinho a barra, quer dizer, pôr mais um andar, 2 andares, ver se a coisa passa. Isso também não ajuda, não é? Isso também não ajuda.